Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui respondendo questões do Nilson de circuitos elétricos, né? A oitava edição. Então a questão escolhida dessa vez é a questão 7.54. A chave no circuito da figura P7.54, essa figura aqui, esteve na posição A por um longo tempo. Esteve nessa posição por um longo tempo. Em t igual a zero, ela é colocada na posição B. Calcule a tensão inicial no capacitor, essa tensão aqui, esse capacitor aqui, né? B, a tensão final no capacitor, a constante de tempo para t maior que zero e o tempo em microsegundos, né? As duas respostas, necessário para que a tensão no capacitor ela seja zero, né? Depois que a chave for modificada para a posição B. Então vamos lá. Então a gente tem o seguinte, aqui na letra A, a gente quer encontrar a tensão no capacitor, que o próprio problema já me diz como é que está a disposição dos terminais nesse capacitor aqui. A tensão no capacitor inicial, né? Então a gente pode dizer que é instantaneamente após o fechamento da chave, a mudança da chave, né? Então a gente tem que considerar a seguinte questão, que instantaneamente antes de se modificar a chave, né, a tensão no capacitor ela é exatamente igual àquela tensão instantaneamente após a mudança da chave. Então a gente tem o seguinte, que a tensão no capacitor instantaneamente após a mudança da chave, que é a minha tensão inicial, ela é igual à tensão instantaneamente após essa chave ser modificada. Significa que temos que interpretar o que está acontecendo nesse capacitor em t menor que zero. Então, para a gente interpretar e analisar, a gente tem que fazer o seguinte desenho, né? Redesenhar o circuito aqui, ó, e começar a avaliar. Então vamos lá. A gente vai ter esse circuito. Então aqui eu tenho 15, tenho 10K, tenho... Então esse circuito aqui, né, lembrando da propriedade de quando eu tenho uma fonte constante alimentando um circuito com um elemento armazenador de energia, então a gente tem que lembrar o que acontece com esse elemento. Então, para esse caso, temos um capacitor e esse capacitor ele vai ser interpretado como sendo um circuito aberto, certo? Lembrando que um capacitor ele é visto como um circuito aberto pela fonte. Então a gente tem mais menos a tensão V de C. Para continuar esse problema, a gente vai ter o seguinte, que a minha tensão no capacitor instantaneamente após a mudança da chave, ela é igual à tensão no capacitor instantaneamente antes da mudança da chave, e ela é igual a tensão aqui no meu resistor, né? Agora, dependendo do sentido da corrente, de fato ela vai ser igual ou ela vai ser o sinal inverso, né? Por quê? Porque se a gente escolher o sentido da corrente em que a minha corrente ela gera esse sentido, né? E a gente vai ter o seguinte, em cima do resistor de 10, essa configuração,
em cima do resistor de 15, essa outra. Isso vai significar o que para o meu problema? Que minha tensão em cima do resistor de 10K ela é igual a menos a tensão em cima desse meu capacitor, certo? Usando esse sentido da corrente, ou seja, a minha tensão instantaneamente após a mudança da chave ela é igual a menos, segundo essa minha escolha de corrente, menos a tensão em cima do meu resistor de 10K, ok? Então vamos continuar. Então agora, para a gente encontrar essa tensão aqui de 10K, a gente tem o seguinte: a tensão resistor instantaneamente após a mudança da chave, que vai ser minha tensão inicial, ela é igual menos a tensão no resistor de 10K. Então, para encontrar essa tensão, basta usar um divisor de tensão para esse resistor aqui, né? Então a gente tem 10K mais 15K vezes a minha fonte, 75 volts. Fazendo essa continha aqui, a gente encontra menos 30 volts, ok? Menos 30 volts, certo? Então vamos agora para a próxima letra. Então agora a gente tem a letra B, certo? Então a letra B, a gente quer encontrar o seguinte. Então agora, para a letra B, a gente quer encontrar a tensão final, né? Então agora eu estou interessado em encontrar a minha tensão final no capacitor. Ou seja, o que acontece com a minha um longo tempo após essa mudança da chave. Então a gente vai ter o seguinte, né? Após algum tempo da mudança da chave, a gente vai ter esse seguinte circuito aqui, certo? Muda a chave aqui. Então agora a gente tem o seguinte circuito final. Então a chave foi modificada. Agora o meu circuito equivalente ele vai ter essa cara aqui. Tá? 5 miliamperes, 5 quiloohms, 20 quiloohms e 100 nanofarad, certo? Então agora a gente vai ver o que acontece para esse circuito aqui. A gente continua da mesma forma, né? Avaliando e verificando o circuito equivalente. Então novamente a gente vai ter essa característica, né? Do circuito aberto, já que a gente tem uma fonte constante alimentando o circuito, uma fonte de 5 miliamperes, a gente tem que é quiloohms, e aqui também é 5 quiloohms. Então, após algum tempo, a gente tem essa característica do circuito, né? A gente vai ter esse circuito equivalente. Então, a gente já percebe o seguinte, que em cima desse resistor de 20K não há queda de tensão, né? Então, a minha tensão toda está aqui em 5K. Então, significa que
a minha tensão no capacitor após um longo período de tempo em que a chave é modificada, né? Ou seja, a minha tensão final, ela vai ser igual à tensão toda em cima do resistor de 5 kΩ, certo? E a gente já sabe que a nossa corrente ela está fazendo isso, passando toda por aqui, né? Ou seja, exatamente igual 5 kΩ. Então, a minha tensão vai ser 5 vezes 10 a terceira, 10 a terceira, vezes, né, resistência, vezes a corrente, que é 5 vezes 10 a menos 3. Então a gente tem que a minha tensão vale 25 volts. Ou seja, a tensão em cima do capacitor após um longo período de tempo, né, minha tensão final, ela é 25 volts. Ok? Então essa é a letra B. Certo? Então vamos lá agora para a letra C. Então, a letra C quer que a gente encontre a constante de tempo do circuito, né, para T maior que zero. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Para essa questão, a gente tem que primeiramente olhar novamente para o circuito após a mudança da chave, que é esse circuitinho aqui. Então, a gente tem o seguinte, né? Eita, deu um bug aqui. Pronto. A gente tem o seguinte. Esse circuito equivalente, e a gente está interessado em saber quanto equivale a constante de tempo desse camarada. Então, lembrando como é que a gente pode fazer isso, a gente vai fazer desenhando aqui o circuito para ficar mais simples, né? Então aqui é 100 farad, aqui é 20 kΩ e aqui é 5 kΩ. Então a gente pode fazer uma mudança de fonte nessa região, né? A gente faz uma mudança de fonte e aí a gente vai encontrar o seguinte circuito. Resistor, uma fonte, 100 nanofarad, 20 kΩ. Então aqui continuo com 5 kΩ. E a minha tensão agora aqui, né? Ela vai ser, a minha tensão aqui vai ser meu capacitor vezes essa minha corrente. Logo, isso aqui vale 25 volts. Fazendo uma mudança de fonte. Então a gente tem esse circuito aqui, e ele pode ser reduzido da seguinte forma, né? Aqui eu tenho 100 nanofarad e aqui 25 kΩ, aqui 25 volts.
certo? Portanto, a minha constante de tempo ela é igual a R vezes C, que ela vai ser igual a 100 nanofarads vezes 25 quiloohms, certo? Então, essa conta vai ser 100 vezes 25. Então, minha constante de tempo vai ser igual a 2500. Esses dois camaradas aqui vai dar 10 a menos 6 microsegundos. Então, exatamente o que a minha resposta estava querendo. Então vamos lá. Para a letra D, né? Para a letra D, a gente quer encontrar a... Deixa eu ver aqui. Assim, a tensão, o tempo, né? A gente quer encontrar o tempo necessário para que a minha tensão no capacitor nesse tempo necessário seja zero. Então, vamos lá. Então a gente vai ter o seguinte problema, né? Vai ter esse circuito aqui, a gente acabou de desenhar, né? Esse circuito aqui equivalente. Então a gente tem, deixa eu deixar padrão aqui minhas respostas como sendo letra verde. Então vou ter esse circuito, certo? Esse camarada aqui 100 nanofarad, aqui 25 quiloohms e aqui a 25 volts, né? É isso. Isso. Então, relembrando da equação, né? A gente pegar o livro do Nilson, a equação é 7,59. A gente vai ter o seguinte dessa equação, né? A gente tem que a tensão no capacitor ela é uma função da minha tensão final em cima do capacitor mais a minha tensão inicial no capacitor menos a minha tensão final no capacitor vezes E elevado a menos T sobre tal volt, certo? Então a gente lembra disso. Então a gente pode continuar a solução desse problema. Então a gente tem o seguinte, que V de T, né, ela é igual à minha tensão inicial, que a gente já encontrou, que é 25 volts, essa aqui é a final, né? 25 volts, mais menos 30, que é a minha tensão inicial, menos 25, é elevado a menos T sobre tal, que a gente também já encontrou, que é 2500, certo? Então agora a gente quer encontrar qual é o valor de T quando a tensão for zero, certo? Então isso significa igual a zero. Então a gente vai ter o seguinte, 25 mais, na verdade menos, né? Menos 55 E elevado a menos T sobre 2500 igual a zero. Certo?
Então a gente vem 25 é igual a 55 E elevado a menos t sobre 2500. Então, operando o log neperiano dos dois lados da equação, na verdade, primeiro a gente vai dividir, certo? 25 por 55 e agora efetuar o log neperiano dos dois lados da equação. O log neperiano de uma base neperiana é a própria momento. Então, a gente tem esse resultado. Então, fazendo 25 dividido por 55 log neperiano disso, tem esse valor. Aí eu vou multiplicar 2500 por esse resultado que eu acabei de achar, vezes 2500, certo? Deu menos 1971,14, só que com menos daqui já tem, né, de operação, eu tenho t é igual 1971,14, é isso, 14 microsegundos. Então essa é a resposta da letra D. Assim a gente conclui a questão 7.54, certo?